Aleluia, graça e paz, povo de Deus, boa noite a todos. Como vocês estão? Firmes, fortes, perseverantes. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Mais um momento glorioso na presença do nosso Deus, né? Espero que vocês estejam bem. E se não estiver bem, tem oportunidade para melhorar. E a gente não poderia de fazer aqui nossa leitura de provérbios, né? Damos início no dia 1, hoje é 5 de abril de 2026. E a gente vai fazer essa leitura, dar continuidade, né? E deixar que o Espírito Santo de Deus nos ensine algo, né? Que com certeza esse momento é glorioso. Mas antes da gente iniciar a leitura, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar. Vamos nos render, né? Totalmente à presença dEle. Vamos convocar o Espírito Santo da verdade, nosso mestre por excelência, para nos conduzir nesta leitura e trazer o que Ele desejar. Qual o intuito disso? Qual o intuito de a gente ler juntos? Eu só tentar instigar em você o desejo de você ler mais a palavra de Deus. E à medida que eu tento instigar em você, eu também estou me instigando, né? Porque o maior interessado em se revelar para nós é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus, né? E como é que Ele se revela? À medida que a gente lê, à medida que a gente busca. Como foi seu dia? Espero que seu dia tenha sido abençoado. Aqui tivemos uma chuvinha bem grande. Agora na parte final da tarde, né? Oi, Vinícius. Boa noite. E aí, mas mesmo com essa chuva forte, não impediu da gente ir para a casa do Senhor, né? Nós festejamos hoje, né? Tivemos a ceia do Senhor, o último dia do fechamento do nosso seminário. Foi algo glorioso. Meu Deus, como é bom termos a oportunidade de aprender da palavra de Deus. E o fechamento foi chave de ouro. Nós ceamos com o Senhor, agradecemos a Ele a nossa libertação, né? Glória a Deus por isso. E estamos aqui agora. Mesmo com sono, bocejando, mas Carninha, fique sustenta aí. Cansaço físico, mas vamos ler a palavra de Deus, né? Desde manhã que a gente tá ali, né? Em sintonia com essas verdades, porque ela, quando ela está sendo desejada, ela me ajuda a ser liberta. Quando ela está sendo lida, ela me instrui. Quando ela está sendo estudada, ela derrama sabedoria sobre a minha vida. E não é diferente com você. Então esse momento aqui é valiosíssimo, queridos, né? Então não passa o dia sem ter momentos com o Senhor. Desde a oração à leitura da sua palavra. Porque se a gente não tiver essa prática constante, diária, a gente vai perecer. Porque o inimigo, ele não dorme. Ele não dorme no ponto. Ele é muito estrategista, mas maior do que toda essa estratégia dele é o Senhor nas nossas vidas. Cada vez que a gente medita, cada vez que a gente busca, mais sabedoria chega para nós. E a gente fica com um olhar mais atento, mais discernimento, mais revelação do Senhor, sabe? Mas para isso acontecer é preciso buscar, né? Então assim, independente das áreas que a gente está precisando, de movimentação do céu sobre nós, áreas que estamos precisando de uma intervenção urgente da parte de Deus, mas não vamos desfalecer, vamos continuar focados, olhando para o Senhor e autor das nossas vidas. E esse momento aqui é riquíssimo, né? Então você que está aí do outro lado, considere. Você que vai ouvir essa live depois, vai ser uma leitura, né? Nada complicado, uma leitura. A gente está hoje no Provérbio 5, e desde o primeiro dia, Provérbio 1 em diante, que a gente tem visto que fala esse livro poderoso da palavra, né, que é Provérbios, é um livro riquíssimo de ensinamentos. E até ontem
instruindo sobre sabedoria. Está disponível para a gente. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais os olhos da gente é descortinado. Para compreender. Eu estou numa live, viu, mãe? Para compreender o que o Senhor deseja para as nossas vidas, né? E para que a gente, cada vez mais que a gente busca, compreende, a gente vai dominando o nosso emocional, né? Mas vamos orar, vamos... Vocês desculpem aí, eu tô bocejando, às vezes fica fora do controle, mas à medida que a gente for lendo, vai passando mais, né? E vamos orar ao Senhor em forma de gratidão, né? Com certeza você já pôde acordar hoje já agradecendo ao Senhor, mas quanto mais oração, quanto mais gratidão, né? Mais a gente vai agradar ao Senhor, né? Porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso e a gente tem que estar com uma vida totalmente ativa de busca, de leitura, de gratidão, né? Dizendo que Ele é, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é Pai. Não é verdade? Então vamos orar. Bocejando ou não, a gente vai orar, né? Entendendo que esse momento é a carne, né? Teve um dia todo muito ativo, o nosso dia. E eu cheguei quase agora, né? Depois da igreja. Tivemos um momento, família. E cheguei quase agora e confesso aos irmãos que eu estou muito cansada. Não sou mais novinha, né? Porque às vezes aguentava ficar até mais tarde. Mas o cansaço bate. E depois dessa chuvinha, né? O corpo só pede cama para dormir e descansar. Mas vamos fazer o nosso papel, né? De ler mais um capítulo de Provérbios. E antes de ler, vamos orar. Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos concede. Hoje é 5 de abril de 2026. Um dia de muita proteção, de muito cuidado seu, de muita instrução. Obrigada porque podemos estar ali na tua casa para aprender, né, sobre esse seminário riquíssimo que abriu muito a nossa mente para compreender as dispensações e as alianças e saber a qual nós fazemos parte hoje. E depois a gente poder, né, com o coração agradecido, louvar o teu nome, né, lembrando o teu sacrifício na cruz no Calvário. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem cada dia mais se revelado para nós, porque o Senhor está vivo, o Senhor vive, e hoje podemos ter a tua proteção, o teu cuidado, e podemos trilhar caminhos seguros em ti. Obrigada por cada família que aqui vai entrar, que vai ouvir depois dessa live. Que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações através de provérbio. Que a gente possa cada dia mais desejar aprender mais. Desse momento de uma leitura, a gente deseje cada vez mais, como a coça anseia por águas, assim seja a nossa alma por ti. Né? Por desejar conhecer a tua palavra, a tua essência. Visita nosso corpo cansado, Senhor. Com certeza pode ter outras pessoas também fadigadas, mas que a fadiga não atrapalhe esse momento da gente. Que a gente possa cada vez mais crescer e despertar, Senhor. Que a gente possa trilhar e seguir seguro no caminho, porque quando você está presente, a coisa é diferente, a coisa flui diferente. Pai, de antemão, já quero te agradecer pelas portas abertas nessa semana que se inicia. Os grilhões quebrados, as amarras destruídas no nome de Jesus e toda escassez seja desfeito na minha família, na minha vida e na vida dos meus irmãos que aqui estão e quem vai ouvir. Que todo o mal seja aniquilado, tudo que o diabo arquitetou contra nós no dia de hoje, na semana, seja desfeita pelo poderoso nome de Jesus. Nós aniquilamos e destruindo toda a ação dele. E sabemos e declaramos, porque a tua palavra diz que a fé fala, e nós iremos falar fé, que declaramos as portas abertas, Senhor.
O que está amarrado seja destruído agora, no poderoso nome de Jesus. Que toda barreira que está impedindo da rede receber a nossa vitória, nós decretamos agora, no nome poderoso de Jesus, as portas abertas. Esta semana vai ser uma semana de surpresas maravilhosas da parte de Deus sobre as nossas vidas. Algo que estamos aguardando, esperando, vai ser destravado. Nós destravamos no espiritual neste momento e declaramos a manifestação do teu poder no natural sobre as nossas vidas, para que o teu nome seja mais glorificado, Senhor. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Você sabe cada área que nós estamos precisando. Áreas estas que não podemos fazer nada se não for o Senhor nos conduzindo, nos ajudando e facilitando a compreensão de como a gente se comportar e trilhar esse caminho. E louvado seja o teu nome, porque a vitória é nossa no teu nome, em nome de Jesus. Já recebemos nossa vitória e cremos que coisas grandes estão por vir. Oh, glória! Obrigada por este momento, Senhor, que a nosso coração, que a nossa alma esteja totalmente aberta para ouvir, considerar, meditar e praticar aquilo que vamos estudar um pouco agora, neste momento, em nome de Jesus. Obrigada por esta oportunidade, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Oh, glória! Gente, mais uma vez, desculpa, eu estar bocejando, mas é porque eu estou sustentando, não estou deixando a carne, né, prevalecer nesse momento. Eu estou cansada, mas nada compara, cansaço algum, fadiga alguma, compara esse privilégio, esse momento tão glorioso do que lermos a palavra de Deus. Amém, queridos? Então vocês vão me desculpando aí, né? Cada bocejo. Mas uma coisa eu sei. Iremos fazer nossa leitura do Provérbio 5 hoje, em nome de Jesus. Não vai ser cansaço, não vai ser bocejo, não vai ser sono que vai impedir. Amém, queridos? Então vamos ler. Olha o tema de Provérbios 5. Você que está aí do outro lado, se tiver com uma Bíblia e tiver condições, abra Provérbios 5. Vamos ler juntos. Meditando e com muita atenção. Não lê por ler. Lê por ler, a gente lê qualquer livro. Mas lê prestando atenção. São exatamente, deixa eu ver quantos versículos. São 23 versículos o capítulo 5 de Provérbios. Então não vai demorar, mas que vai ser muito proveitoso para nós. Vamos meditar. Eu costumo dizer, vamos estratificar. Algo que você estratifica, você detalha. Né? Então vamos detalhar e ver o que é que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar nesse momento, né? Em nome de Jesus. Olha o tema, conselhos contra a imoralidade. Você vê até o 4 só falava de sabedoria, que era mais valiosa do que ouro, do que joias preciosas, do que ouro puro. Você lê lá. Se você não começou, eu quero convocar você a iniciar essa leitura de Provérbios, que vamos chegar até o último Provérbios, lendo juntos, né? Eu quero convidar você, vamos lá? Olha o que diz. Filho meu, presta atenção, veja, no 4 a gente leu ontem, que também diz, filho meu, né? Dá atenção às minhas palavras. Olha aqui também, Deus continua falando conosco, esta palavra continua falando conosco. A palavra é Deus, né? Deus é a palavra. Filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Não, mãe, tu tá de pijama. Pra lá. Se não, sai aqui. Assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel. Cuidado, viu, homens? Cuidado. São sedutores, não caiam nessa. E destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. É algo para enganar mesmo, né? Cuidado.
Vamos ter sabedoria, vamos ter discernimento, né? Aqui está falando os lábios da mulher imoral. Mas isso não impede da gente também atentar, né? Porque geralmente, né, é a forma sedutora que a mulher tem, né? A mulher que não anda em Deus. Cuidado, homens, se blindem, se preservem, atentem, porque uma das armas poderosas do inimigo é usar mulheres para tentar destruir casamento. Vigiem. Olha, porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, contudo o final é amargo como o fel. Olha, afiada como uma espada de 2 gumes. Para você que não sabe, uma espada de 2 gumes, ela é afiada de um lado e do outro. Corta de um lado e do outro. Cuidado. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Meu Deus, é sério, viu, gente? Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, portanto, meu filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta do teu caminho a mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregues a outros a tua honra, tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento, para que teus bens não se fartem aos estranhos e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho, e venham a te queixar e gemer no final da vida, quando teu corpo perdeu o esplendor e o vigor, abandonar a tua carne. Então murmurarás: como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Cheguei muito próximo da ruína, completa, à vista de toda a comunidade. Portanto, beber a água da tua própria fonte sacia tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Por que deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes pelas praças? Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem quer que seja. Bendita seja a tua fonte. Alegra-te sobremaneira com tua esposa. Ser feliz com a moça com quem casaste. Olha, isso aqui é específico para casais. Atentem, leiam novamente, leiam juntos, vão meditando. Olha, bendita seja a tua fonte. Alegra-te sobremaneira com tua esposa. Ser feliz com a moça com quem casaste. Gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer e seu amor te extansie de carinho todos os dias da tua vida. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Por que acariciar outros seus que não os da tua esposa? Gente, que palavra! Os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor, e Ele examina atentamente todos os seus passos. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. Com toda a certeza, ele morrerá por falta de controle, andará inseguro e cambaleante por conta da sua insensatez. Queridos, veja como é sério esse provérbio 5. Eu peço, por gentileza, depois você lê novamente e veja quantas instruções o Senhor traz para você, principalmente homem. Não é? Cuidado com a mulher de lábios imoral. São sedutores, mas destilam mel. Sua voz é até suave. É algo para enganar mesmo e tirar a tua atenção. Presta atenção. Por isso que o Senhor começou dizendo: filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria. Atentem, queridos, atentem. Não caiam nessa. A Bíblia diz que cova profunda é a prostituição. É a prostituta. Cuidado, porque uma vez que você entrar, é complicado para você sair. Cuidado, em nome de Jesus. Nesta noite o Senhor tenta despertar, né? Aqui está direcionando, se a gente ler, né?
fala do cuidado que tem que ter contra a mulher imoral. Mas isso não quer dizer que você, mulher, tenha cuidado com a artimanha do inferno. Também referente aos homens. Cuidado. Toda atenção é pouco. Quando menos esperar, o ambiente, a situação está toda favorável para fazer você cair. Cuidado. A Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Se blindem, nos blindemos, não é? Nos preservemos. Por isso que aqui o Senhor diz: os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor, e Ele examina atentamente todos os seus passos. Aqui quando fala os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Isso aqui retrata todos nós, mulher e de homem também. É porque como trata, né, inicia dos lábios da mulher imoral, o cuidado que tem que ter, subtende-se aqui no contexto que está alertando com mais ênfase o homem. Mas a gente sabe que cabe para a gente também. Toda a atenção nas nossas ações. A gente vai usufruir de amanhã aquilo que a gente realizar hoje. Toda a atenção, queridos. Olha, para a gente se blindar e se preservar, requer um tempo de busca, de atenção. Mas o cair é muito rápido. Cuidado, o diabo é muito astuto. Ele perdeu o poder sobre as nossas vidas, mas ele não perdeu a astutícia, né? Os ardis do diabo. Ele arquiteta as coisas com muita precisão. Ele fica estudando a minha vida e a sua para tentar dar uma rasteira. Mas atentemos, busquemos a palavra do Senhor para que a sabedoria cada dia mais flua sobre as nossas vidas, para a gente ter como dominar, aprender e estar atento, né? Porque à medida que a gente busca a palavra, a gente se fortalece e nós temos forças para combater, para resistir a artimanha do inferno, né? E dominar as emoções carnais, né? Os nossos sentimentos, e a gente sempre alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Amém, queridos? Então que você possa meditar mais nesse Provérbios 5. Aqui são conselhos riquíssimos do cuidado que nós devemos ter referente à imoralidade. Aqui frisa com mais ênfase aos homens. Atentem, cuidado. O inimigo usa muito mulheres para tentar prender o homem, para tentar fazer com que ele caia. Mas você é mais esperto. Dentro de você habita o Espírito Santo da verdade. Fique plugado, buscando esta palavra, estudando esta palavra, uma vida de comunhão, uma vida de oração. E se preservando, querido. Se você já se santifique mais, como a própria palavra de Deus diz. Busquemos a santificação a cada momento, porque a gente buscando, a gente vai estar se blindando cada vez mais, né? E o Senhor nos ajudando para que a gente não venha falhar, né? E se a gente chegar a falhar, vai ser por acidente, não por falta de atenção, né? Mas que logo a gente se arrepende, a gente avança, pede perdão e alcança misericórdia diante do Senhor e vamos avançando para o alvo. E este alvo é Cristo. Amém, queridos? Então, olha, o Senhor disse para a gente nesta noite: atenção, preste atenção. A sabedoria está disponível. Inclina os teus ouvidos. Para inclinar algo, aquilo tem que me chamar a atenção. Se me chamou a atenção e eu inclinei meus ouvidos, eu vou, subtende que eu vou dar mais ênfase, mais atenção àquilo que eu estou ouvindo. Aí dessa forma o discernimento vai chegar com mais rapidez para a minha vida e para a sua. Não é diferente. Amém, queridos? Então que a gente possa cada dia mais buscar a leitura. Crie esse hábito. Faça um cronogramazinho de leitura, né? Se depois você desejar, eu tenho um quadro, né, que o nosso pastor passou para a gente. Eu tenho isso de leitura. Se você quiser fazer uma leitura durante um ano de toda a Bíblia, a sequência que facilita, né? Você pode me pedir no privado, que vai ajudar. Mas cria esse hábito. Tá vendo esse momentozinho aqui? Parece bobagem, mas ele é importantíssimo,
né? Porque eu estando aqui, eu vou estar instigando em você, olha, abre aí, Provérbios 5, vamos lá ler. Você vê, eu passo o dia resolvendo coisas, vou para um canto, vou para a igreja, passo de para o seminário, tudinho, mas pode dar a hora que for, mesmo chegando cansada, mas eu vou, me reservo e estou aqui junto com vocês para a gente fazer a leitura. Porque isso a mente ela vai compreendendo a necessidade que nós temos de estar lendo constantemente a palavra de Deus. Não só é num momento, não só é na igreja, não, tem que ser em casa, a todo momento. Então você pode criar esse hábito, você pode tá fazendo provérbios, quando a gente terminar, pode entrar nos salmos. Porque isso, você, numa prática, sua mente vai compreendendo e daqui a pouco você não fica mais sem ler. Porque você criou um hábito e aquilo faz parte de você. Sabe? No começo pode parecer cansativo, começa a bocejar, cansado, começa a ler, já dá preguiça, já dá sono. Olha, mas quando você criar esse hábito, você vai tendo mais facilidade. E você não consegue ficar sem ler. Vai dando mais desejo, porque o desejo de aprender vai aflorando. E eu e você só vai aprender se a gente reservar momento para estudar a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, que nesta noite, esses conselhos contra a imoralidade, eu e você, possamos colocar em prática. Para que o inimigo, ele não arme cilada. Porque a todo momento ele prepara tudo para fazer com que eu e você caia. Mas louvado seja Deus que não estamos sós. Temos a vida de Deus, temos a proteção do Senhor, temos anjos cuidando da gente, para não deixar nem a gente tropeçar. A palavra de Deus é que garante isso. Mas para que essa manifestação das promessas, dos direitos que é nós como filhos, se manifesta à medida que a gente obedece. E a gente só pode obedecer se a gente conhecer o que é os direitos e os nossos deveres. Precisamos saber quais são os nossos deveres como cidadãos, como filhos de Deus, não é verdade? E para isso a gente precisa, olha, leitura da palavra, uma vida de oração, entende? Então, queridos, que esta leitura possa chegar ao seu coração, à sua alma, com a maior compreensão, para que você desperte cada vez mais o desejo de aprender e de ler mais. Quanto mais você lê, quanto mais eu leio, mais áreas das nossas vidas são trabalhadas, são ajustadas em Deus, sabe? E a gente vai se tornando mais forte, porque a força já está dentro. Só precisa que a alma entenda, né? E a gente vai ficando mais forte, os problemas vão se tornando menores, até desaparecerem, porque a gente está se fortalecendo com essas verdades. Porque esta palavra é algo grandiosa para nós, queridos. Ela mexe em todas as áreas, ela dá força, ela dá saúde, ela manifesta cura, ela faz com que a gente tenha suprimentos, mexe no financeiro da gente, melhora a situação financeira da gente, vê como a palavra de Deus atinge todas as áreas das nossas vidas. E é por isso que a gente precisa se materializar com ela. Precisamos nos familiarizar. Materializar não. Materializar é a gente chama na existência o que está no espiritual. Para a nossa vida, em nome de Jesus. Todos os direitos, todas as bênçãos do Senhor. Vai se deitar, mãe? Eu estou esperando o Fabiano chegar. Não vai chegar não. Você está de pijama, senta aí. Né? E glória a Deus por isso. Então, assim, eu desejo para você uma noite abençoada, uma noite reparadora, que você possa descansar o sono, né, na presença do Senhor. E que o versículo que diz que em paz me deito e logo pego no sono, acorde porque o Senhor nos sustenta, possa fluir sobre a minha vida e a sua do outro lado, em nome de Jesus. Amém? Então, tenha uma noite abençoada. Amanhã é um novo dia. Acredite que se eu e você vamos acordar na presença do Deus Todo-Poderoso, com muita saúde, com muita proteção, vai ter oportunidade de mudança, de chave, de portas abertas, de vitórias concedidas, de chamar à existência o que não existe para as nossas vidas, de benéficos, de bênçãos de Deus para as nossas vidas e todo o mal saindo da nossa frente, em nome de Jesus. Amém? Que o sangue de Jesus continue nos cobrindo, nos purificando de todo mal e a gente avançando para a glória de Deus. Um beijo no seu coração e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Não deixa de curtir
essa pequena meditação, essa leitura, né? Fizemos uma leitura em Provérbios 5. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, porque quando nós compartilhamos, outras vidas são alcançadas para a glória de Deus, amém? Deus abençoe você na prática e na busca. Quanto mais você buscar, mais você vai obter das coisas de Deus. Quanto mais eu buscar, mais eu vou obter das coisas do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, até amanhã, se Deus permitir. Cheiro!